Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa quarta-feira, 21 de setembro, agora na Espanha, 20 horas e 26 minutos, no Brasil, 15 e 26 da tarde. Gente, a BTC tá muito volátil porque o Fed aumentou as taxas de juros em 0,75%, minutos antes da divulgação desse aumento das taxas de juros. O mercado ficou muito nervoso, o DXY fez uma máxima aqui dos últimos 20 anos, chegamos a bater 111,57. A BTC no intraday, segundos antes da divulgação, minutos antes, ela chegou a fazer quase 20 mil, batemos 19.956. Quando saiu a divulgação de que o aumento era 0,75, ela beijou a lower, fizemos a mínima em 18.666, ou seja, estressamos a upper e logo em seguida fomos beijar a lower. Agora ela abre o quarto candle vendedor aqui nos 5 minutos. Vocês vejam como ficou volátil hoje o mercado. Isso aqui foram os minutos que antecederam a divulgação da nova taxa básica de juros, que subiu para 3,25, com esse aumento de 0,75. O mercado tá precificando que o Banco Central norte-americano vai estabilizar os aumentos lá em torno de 4, 4,5. Mesmo assim, será uma taxa de juros real de menos 4, porque a inflação está um pouco acima de 8%, mas enfim, segue ainda uma taxa real de juro negativado, mas minutos antes da divulgação, a BTC chegou a bater 19.956 para depois beijar aqui a lower em 18.666, ou seja, uma mega volatilidade em poucos minutos. Tudo isso aqui aconteceu em menos de 5 minutos, para vocês verem o tamanho do nervosismo. Agora voltando para o DXY, gente, a gente está numa máxima de 20 anos. A última vez que o DXY ficou acima de 111 foi aqui, ó, em 2002, em junho de 2002. O recorde do DXY é 1985, onde ele ficou acima de 160. Depois, o recorde dele, após esse recorde de 1985, foi o patamar de 120 aqui em 2001. Logo depois do atentado de 11 de setembro, o dólar acabou avançando para depois atingir um pico aqui em fevereiro de 2002 e seguir caindo. Agora a gente volta para um patamar pós 11 de setembro. E agora é óbvio que isso aqui é insustentável. Se a gente colocar no Google aqui o USD contra euro, vocês vejam que o dólar está mais de 1% acima do euro. Simplesmente com $1 você já consegue comprar 1,01 em alguma coisa euros. Ou seja, 1 euro já não compra mais $1. Enfim, isso aqui é uma bizarrice para vocês verem o tamanho do crash que vai rolar nas contas correntes, não só da zona do euro, mas também nos Estados Unidos da América. É absolutamente insustentável a manutenção do DXY nesse patamar. Eu vou botar o DXY aqui nos 5 minutos para vocês verem o tamanho da volatilidade que rolou minutos antes da divulgação dos dados do Federal Reserve. Vocês vão ver aqui, ó. Olha o que aconteceu. Minutos antes, a gente estava até dando uma recuada, de repente o DXY explodiu. Foi exatamente nesse cada candle desse aqui é 5 minutos, foi exatamente nesse período aqui, ó, de 14h55, 15 horas aí do Brasil, que a gente explodiu aqui, literalmente, para avançar para esse topo aqui em 111,57. Gente, isso aqui é absolutamente impraticável. Na nossa banda de VWAP mensal, a BTC basicamente veio lamber a lower aqui. Nem esgarçou a lower, ou seja, segue o baile, segue o jogo. Essa banda de VWAP mensal do mês 9 segue fortemente engolfada pela grande banda de VWAP do mês 6 de 2022. Repetindo esse padrão comportamental aqui da banda de VWAP de maio de 2021, que engolfou a de junho de 21, a de julho, e essa série de engolfamentos acabou levando a BTC para formar o fundo que levou ela para o all-time high em 69 mil. Gente, a hora que o DXY der uma recuada, e ele vai recuar, vamos voltar agora para o semanal, para a gente ter uma noção de como o DXY não fica muito tempo sem visitar a nuvem de Shimoku no semanal. A hora que o DXY
vier dar um beijinho aqui, ó, no centro gravitacional da nuvem, no semanal, na altura de 102, 103, e vocês podem pegar qualquer período para trás, o DXY, quando ele se afasta muito, ele volta para beijar aqui o centro gravitacional da nuvem, até naquele pump pós 11 de setembro, ele voltou para beijar aqui o centro gravitacional, e é isso que vai acontecer quando o DXY voltar para beijar o centro gravitacional da nuvem. Vocês podem ter certeza que a BTC vai explodir nessa sequência ondulacional aqui de Elliott, vai fazer uma onda 1 até 30 mil forte, vai corrigir, formar uma onda 2 aqui em direção a 40 mil, vai corrigir e vai avançar em direção ao patamar do all-time high. No intraday, ela foi um reloginho. Hoje os sinais ofertados fecharam fecharam em 2, 3 horas em razão dessa grande volatilidade, abriu-se oportunidades, os assinantes acabaram lucrando bastante, e na seara fática, uma empresa perde 800 milhões de reais por usar um public address personalizado. Gente, eu já avisei aqui no canal, não façam uso desses aplicativos que geram de forma automatizada, principalmente o Vanish, que geram de forma automatizada public addresses bonitinhos com o final 00001 ou qualquer public address nesse sentido, porque vocês acabam fugindo daquela aleatoriedade própria que cria segurança da sua chave privada em razão da infinitude numérica de chaves privadas que existem. Gente, não se enganem, a private key de vocês, ela é segura dentro, gerada através de um Nano Ledger, não é porque o Nano Ledger em si é seguro, é porque a aleatoriedade promovida pela infinitude de chaves privadas é que vão gerar uma chave privada privada, porque existem tantas chaves privadas, existem mais private keys do que átomos no universo, que é virtualmente impossível um ataque de força bruta em um Nano Ledger, que é um cold wallet, ou seja, a chave privada não fica albergada no dispositivo onde vocês estão navegando, que promove a segurança da private key de vocês. Quando vocês fogem dessa aleatoriedade própria, atribuída própria pela força computacional aleatória, quando algum nível de condicionamento humano é envolvido na geração de um public address ou mesmo de chaves privadas, como o britânico que escolheu as 12 palavras porque estavam dentro de uma música dos Beatles, obviamente ele perdeu todos os criptoativos dele, porque você foge da aleatoriedade própria do mundo cripto. Não existe segurança se houver um mínimo de condicionamento humano na escolha de public addresses ou na escolha de private keys ou de palavras semente. Porque o condicionamento humano torna o ataque de força bruta absolutamente ridículo. O que torna uma chave privada privada é a absoluta aleatoriedade advinda de uma identificação advinda da produção de uma private key ou de um public address de forma aleatória. Qualquer condicionamento humano acaba identificando, tornando identificável por ataques de força bruta qualquer private key ou qualquer palavra sementes, por exemplo. Como o britânico que escolheu 12 palavras oriundas de uma música dos Beatles e perdeu todos os seus ativos criptos. E, gente, a família real de Dubai fecha parceria com a Coin Corner para facilitar transações de BTC e criptoativos nos Emirados Árabes Unidos. O Seed Group ajudará a Coin Corner a expandir suas operações nos Emirados Árabes Unidos e aumentando também o espectro de investidores, já que é sabido e ressabido que Dubai quer se transformar num grande hub de criptografia dentro do Oriente Médio. E na geopolítica e finanças internacionais, o Fed prevê uma grande desaceleração da economia e aumento do desemprego, já que agora eles aumentaram a taxa básica de juros para 3,25, um aumento hawkish
com viés hawkish de 0,75%, ou seja, na verdade o Fed quer jogar a economia norte-americana e global num abismo recessivo, tentando com isso frear a pressão inflacionária. Mas muitos analistas estão dando conta de que essa inflação ela advém do colapso da oferta, do colapso na cadeia de suprimentos, da pressão sobre as commodities energéticas que em razão dos embargos impostos contra a Rússia. Essa inflação ela não tem origem na demanda. Represar a demanda, criar desemprego para represar a demanda, aumentar o custo do dinheiro com o aumento das taxas de juros, não vai surtir efeito contra essa inflação que tem origem na oferta e não na demanda. E o Joe Biden e o Zelensky discursam na Assembleia Geral da ONU e ameaçam o Vladimir Putin. O Putin convocou 300 mil reservistas, disse que vai fazer uso de armas nucleares se for necessário, já que, segundo as palavras do próprio Vladimir Putin, a Rússia estaria ameaçada, e ele só disse que iria fazer uso de armas nucleares se a existência da Federação Russa fosse ameaçada. Como ele disse que isso está acontecendo, obviamente ele disse que pode fazer uso de armas nucleares se for necessário, e o Biden disse que o Putin violou descaradamente os princípios que inspiraram a Organização das Nações Unidas, e isso tudo tá escalando rapidamente. Isso pode sim virar uma terceira guerra mundial com extrema facilidade. E no Wall Street Journal, tá na capa do jornal, o Fed acaba aumentando as taxas em 0,75%, aumentando e impactando a economia norte-americana já combalida, e o que vai, obviamente, aumentar o desemprego. Enfim, gente, o mundo tá caótico. O Vladimir Putin tá ameaçando tocar uma bomba nuclear em plena Europa do século XXI. Tudo isso tá turbinando a volatilidade da BTC. Vocês vejam que no intraday a BTC ficou literalmente maluca. A gente avançou para cima da upper, batemos quase 20 mil, fizemos 19,956, deixamos a lower e agora a gente volta olimpicamente para ver o up. Os sinais na sala fecharam com alguma rapidez. Enfim, gente, fica esse registro da BTC que reagiu, na minha leitura, positivamente a esse aumento de 0,75% que já estava meio que precificado pelo mercado. Só que, lembrando, o serviço da dívida norte-americana está em vias de ficar inviabilizado. Um aumento de 0,75% na taxa básica de juros norte-americana vai aumentar a dívida nacional norte-americana em mais de 2 trilhões. Não se esqueçam disso. E o mercado, em algum momento, pode achar que isso tudo é uma mentirada e reprecificar o próprio dólar perante outras divisas planeta afora. E aí a gente vai ver o DXY cair igual uma jaca, como se diz em Santa Catarina. Enfim, fica esse registro, fiquem com Deus. Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Quando eu comecei a falar, a BTC estava ligeiramente abaixo de 19 mil, agora está 19.100, basicamente, 19.094. Tá bom? Fiquem com Deus, se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Grande abraço, até amanhã.